no segundo episódio de Silo, o medicamento usado pela Juliette para poder perder ali as suas memórias, fazer com que elas esqueçam de tudo que aconteceu, já foi usado anteriormente, testado, né, na irmã do Daniel, lá no passado. E será que a inteligência artificial do Silo 18 vai conseguir mais uma vez, pessoal, infectar todo mundo ali com o medicamento de esquecimento colocado na água? E o principal, pessoal, como o Lucas Caio está desaparecido, será que ele está lá embaixo naqueles túneis onde que a Juliette mostrou para ele? Ou será que ele também pode ter saído do silo? Fala galera, beleza? Boa demais? Eu sou o Renan e você está no Pílula Geek e hoje a gente vai ver tudo o que aconteceu no segundo episódio de Silo, pessoal. Então se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal e já deixa o like também e ativa as notificações para você não perder mais nenhum episódio analisado aqui, pessoal. Então, bora comigo! Galera, no começo a gente percebe que a Juliette está recebendo ali, né, alguns bilhetes para poder tentar falar a verdade para ela, tentar fazer com que ela se lembre de tudo que aconteceu para que a sua memória volte ao normal. E a Camille, ela acaba percebendo que há algo de errado e a Juliette acaba escondendo um bilhete dela. E na Camille conversar com a inteligência artificial do Silo 18, pessoal, a inteligência artificial fala para ela que nem é tão preocupante assim ela tá recebendo alguns bilhetes, mas sim o fato dela ter escondido aquele bilhete, ter queimado o bilhete e escondido a parte dele que restou, pessoal. Esse é o principal problema. Então, nesse momento, a inteligência pede para aumentar as doses que dão de remédio, né, desse esquecimento, desse remédio de memória para a Juliette. E ela explica também que algumas pessoas, pessoal, têm uma resistência maior ali, demandam um tempo maior para poder tá aderindo melhor a esse remédio e de fato esquecendo as coisas e criando novas memórias, que é o que eles estão tentando fazer com a Juliette. E nessa conversa da Camille com a inteligência artificial, pessoal, a inteligência artificial revela pra gente que esse remédio funciona, tanto é que ele já foi utilizado em 6 silos diferentes dos 51 que existem por ali. Inclusive, o silo 18 que a gente acompanha, que tem a Juliette, já foi usado há 140 anos atrás, pessoal. Por isso deu aquela rebelião toda e ninguém se lembra porque eles usaram isso em todas as pessoas. E falando desse remédio, pessoal, para poder implantar memórias novas na pessoa, com um determinado tratamento, né, o direcionamento correto, eles conseguem sim fazer isso. E a gente percebe que lá no passado, o Daniel e sua irmã, aonde que ela tem aquele esquecimento ali, isso já é o remédio sendo utilizado, galera. Ou seja, primeiras utilizações ali do remédio foram lá com o Dr. Victor, lá atrás no passado, quando ainda nem existia o silo. Aqui, pessoal, um ponto que eu achei meio absurdo, que a irmã do Daniel, após o Victor ali conversar com o Daniel, né, o médico, explicar toda a verdade, como funciona aquele remédio, a memória dela, de um jeito, vai ficar do jeito, basicamente do jeito que ele quiser, né, contando os fatos que aconteceram, omitindo alguns outros fatos. Aqui o absurdo é que o Daniel, pessoal, ele, se fosse eu, pelo menos, né, eu não iria aceitar isso, fazer isso com a minha irmã, e eu iria mandar parar tudo na hora, mas aqui não. Aqui ele meio que acha que aquilo é correto, já que ele pode tirar algumas informações ali, né, algumas memórias da mente da sua irmã, que podem prejudicar ela, né, que prejudicaram ela durante esses anos. Então, ele tende a aceitar aquilo, e eu acho isso um absurdo, já que se fosse com a minha irmã, jamais eu aceitaria que fizessem isso de fato com ela. Eu já mandaria interromper de fato o processo ali, iria fazer todo o tratamento, né, para ela poder voltar ao normal, as suas memórias ao normal, né, as memórias que ela sempre teve, sem implantar memórias novas ou algo do tipo. E um ponto interessante é que o Victor fala que as memórias elas vão retornando a partir de momentos e de objetos pessoais que as pessoas têm uma certa lembrança daquilo. Então, objetos ajudam a pessoa a retornar a sua memória. E a gente percebe que isso foi usado aqui com a Juliette, onde que ela recebe uma espécie ali de um canivete suíço, algum objeto do tipo, e com isso ela consegue voltar ali um pouco das suas lembranças também, pessoal. E isso é legal porque a gente tem um ponto aqui que com certeza vai acontecer mais pra frente, é que como ela tem aquele relógio que é algo muito especial para ela, e já foi mostrado pra gente anteriormente, provavelmente esse relógio vai ser usado para poder, sendo ali meio que um checkmate, para poder estar voltando a memória dela 100%, pessoal, com base nesse objeto, que era muito pessoal para ela e tinha um significado muito importante. Nesse segundo episódio ficou em aberto um mistério onde que a Orla, ela acaba sumindo, pessoal, e sua irmã vai até o xerife para poder estar falando com ele, né, e a princípio ele fica meio pensativo ali, mas assim que ela terminou de falar e falou que tinha certeza que algo estava acontecendo, ele abriu sim uma investigação para poder estar descobrindo o que aconteceu com ela, pessoal. E isso é um ponto bem interessante nesse episódio, que tem um desenvolvimento, pode vir a ter um desenvolvimento futuro bem importante para o andamento dessa situação como um todo. Então, galera, através dos bilhetes que a Juliette recebeu, ela conversa ali, né, acaba conversando com a Walker e ela confessa para ela
que lembra de algumas coisas, ou seja, pessoal, a memória dela já está vindo à tona. E esse ponto aqui, pessoal, a gente já começa a perceber que ela está correndo atrás ali, né? Ela está querendo recuperar de fato a sua memória e saber o que aconteceu, saber o que ela precisava fazer até então, que essa era a pergunta principal que ela tinha quando ela chegou lá no silo. Toda vez que a Juliette conversa com alguma pessoa ali, alguma pessoa que ela é conhecida dela, a gente percebe que a pessoa conversa meio que não sendo totalmente direto. Isso me incomoda um pouco, pessoal, já que eles deveriam já falar tudo ali para ela, apesar que isso foi explicado porque a Camille falou que eles deveriam conversar assim com a prefeita, né, que é a Juliette, para evitar com que ela tenha algum mal, alguma coisa desse sentido. Isso é até uma desculpa, né, mas eu acho que eles deveriam ser mais diretos com ela, devido à gravidade da situação, eles deveriam ser bem mais assertivos e diretos, mesmo falar tudo que eles já viveram ali, como que era a vida dela, o que eles fizeram, que seria muito mais vantajoso. Um ponto legal é que quando a Juliette sai escoltada pelo seu guarda-costa, a gente percebe que mesmo não tendo a sua personalidade ali de fato, as suas memórias, ela ainda consegue manter aquela parte da personalidade dela que é mais inteligente, onde que ela consegue fazer uma situação ali, né, acusando o seu guarda-costa para ela poder conseguir se livrar dele ali momentaneamente, poder estar encontrando as pessoas que estão mandando esse bilhete para ela. Isso eu achei bem legal. Apesar da memória dela ter esquecido, essa parte de inteligência, de perspicácia dela ainda continua. Então, galera, a gente descobre que é o Kennedy que está mandando esses bilhetes para Juliette e ela acaba se encontrando com a Sandy, o Kennedy, que é aquela auxiliar do detetive, né? Foi auxiliar dela também. E o legal aqui, pessoal, é que eles confrontam a Juliette falando que por que ela está mentindo, né? E ela acaba até se questionando mesmo se as lembranças que ela tem de estar saindo do silo, se escondendo e depois voltando, se realmente são reais. E aqui é o grande ponto, pessoal, que a partir disso a Juliette acaba pensando que aquilo talvez não seja de fato real, que não fez aquilo, e o Kennedy acaba se lembrando que o Sims tentou dar para ele ali um medicamento para ele esquecer ali, né, perder um pouco das suas memórias, e ele descobre que é exatamente isso que eles estão fazendo com a Juliette agora. E nessa conversa, a Sandy acaba mostrando ali dois capacetes para Juliette, né, um do silo 18 e um do silo 17, e isso acaba fazendo com que ela lembrasse do solo, pessoal, não diretamente do solo, né, do personagem, mas sim que ela já esteve fora ali, vem até uma lembrança dela pegando ali, né, o capacete, o solo dando para ela o capacete, e isso comprova mais ainda que os objetos fazem de fato com que a memória dela volte, pessoal. E a gente percebe que de acordo com o nível ali, né, de intimidade que ela tem com aquele objeto, que no caso aqui é o capacete, onde que o solo deu para ela, e até ela, quando ela se despede ali do solo, a gente percebe que ela até abraça o solo, pessoal, ou seja, o solo é uma pessoa, passou a ser uma pessoa muito importante para ela, então a gente percebe que o objeto para ela é extremamente necessário, tanto é que, igual eu falei para vocês, quando ela pegar ali aquele relógio que ela tinha, isso vai fazer com que a mente dela se desbloqueie e volte todas as memórias que ela tinha esquecido, pessoal. Tenho praticamente certeza que eles vão estar usando isso na série também. Então a gente vê que a Camille mandou com seguranças para poder procurar a Juliette, estão indo até o apartamento, ali, até a casa onde que eles estão. E aqui um ponto interessante é que a Sandy e o Kennedy, eles comentam que o Lucas Caio, pessoal, ele não foi visto mais após a rebelião. Ou seja, pessoal, o único local provável ali dele poder estar escondido de todo mundo é justamente lá no final do silo, naquele túnel ali onde que ele conversa com aquela inteligência artificial, pessoal, onde que é cercado de água, ou então, né, ele pode ter aproveitado a rebelião e de uma certa forma ter saído de algum jeito do silo. Então a Camille chega ali com os seguranças para poder estar pegando ali a Juliette, que acaba saindo da casa, né? Eles colocam ela para fora, enquanto isso eles vão já tentar fugir. E um ponto legal aqui é que assim que a Camille manda ali, né, e todos os seguranças vão entrar ali, arrombar a porta para poder estar pegando eles ali dentro, o xerife ele pede uma pausa e fala para tirar a Juliette ali primeiro por questão de segurança, e isso a gente percebe que ele fez isso justamente para poder dar um tempo maior para os seus parceiros ali conseguirem fugir, pessoal. Isso ficou bem claro nessa cena. Não só o xerife sabe que tem alguma coisa de errado e está ajudando eles também, mas como agora o segurança da Juliette passa a ajudar eles também, já que ele conversa ali com ela, ele acaba falando que eles tratam ela como se fosse uma prisioneira, e ele acha isso muito errado, e ele acabou falando que a partir de agora ele vai começar a dar espaço para ela, né, arrumar meios para poder dar espaço para que ela possa poder descobrir toda a verdade. Nesse episódio foi revelado pra gente, pessoal, que aquele personagem, aquele rebelde que teve o punho machucado nos episódios anteriores, é justamente a Kate, a mulher do xerife, pessoal, e ele acaba percebendo isso e acaba
meio que fazendo uma vista grossa, até como ele diz, né, para ela, mas a gente percebe que ele vem com aquele papo de que, eu sou homem da lei, eu tenho que seguir a lei, mas eu acho que ele deveria saber, como ele já sabe de muitas coisas que podem estar acontecendo, pessoal, ele deveria parar um pouco com esse papo ali de ser o homem da lei e passar de fato a ajudar integralmente ali todo mundo, inclusive a Juliette. E mais pro final do episódio, galera, a gente percebe que a Juliette parou de tomar os seus medicamentos mesmo, e ela acaba indo ali no refeitório, naquele horário, às 2 horas da manhã, e ela acaba vendo ali as estrelas formando uma letra W, e dessa forma ela acaba lembrando ali, né, um pouco mais do Lucas Caio. E é mostrado pra gente que a inteligência artificial, ela já tem um plano ali, né, um cálculo, aonde que ela comenta com a Camille que em determinado momento é importante ter a Juliette viva para evitar rebeliões, né, mas se caso o ato dela estar viva causar mais transtornos a ponto de ter uma nova rebelião, algo do tipo, eles vão sim mandar matar a Juliette, pessoal. E isso é bem interessante porque a gente percebe que essa inteligência artificial do século XVIII, eu não sei as outras, né, mas essa do século XVIII, ela realmente age como se fosse uma inteligência artificial de fato, pessoal, onde que ela calcula ali probabilidades e melhores situações de acordo com o que está acontecendo. E outro ponto, galera, que a gente percebe que a enfermeira da Juliette acaba percebendo ali que de fato ela jogou seus medicamentos fora. Agora só resta saber se esse novo personagem, que é essa enfermeira, se ela tá do lado dos mocinhos ali, né, do lado da rebelião, de quem quer saber toda a verdade, ou se ela está ali do lado da Camila e da inteligência artificial. Então o episódio basicamente termina, galera, com a inteligência artificial falando ali, né, colocando novamente o plano em ação, em pegar todos os remédios ali, né, todos os medicamentos que fazem as pessoas esquecerem e diluírem ali na água para que todo mundo do silo beba aquela água, inclusive a Juliette, e se esqueça de tudo também, com o pretexto de que aquilo lá é uma vitamina D que está faltando no corpo das pessoas, pessoal, igual eles fizeram anteriormente há 140 anos atrás. Então é bem provável que a Juliette ela vai sim conseguir estar lembrando antes que isso tudo aconteça. Então é isso, pessoal. Agora eu quero saber de vocês. Aonde que vocês acham que o Lucas Caio está, pessoal? E será que vão de fato mesmo, mais uma vez, no século XVIII, conseguir infectar a água para que todo mundo se esqueça de fato do que aconteceu? Deixa suas opiniões aqui nos comentários. Então, se você gosta de Silo e outras séries, não se esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal também para poder acompanhar mais episódios da série, pessoal, que vão estar saindo aqui, eu vou estar trazendo para vocês. Então, até o próximo vídeo. Tamo junto! Fui!